Hoje a gente começa uma outra discussão. Mas antes disso a gente tem que falar de duas coisinhas que ficaram em aberto sobre a onda eletromagnética. A primeira delas é ligada à energia. Bom, se você leu no livro do Survey, a energia da onda eletromagnética tem uma forma muito específica. Tá? Aí a gente tem que entender de onde que isso vem. Primeira coisa é a seguinte. Primeira coisa é que nós encontramos uma equação de onda para o campo eletromagnético. E a equação de onda do campo eletromagnético que a gente encontrou era essa aqui, ó. D2E dx2 é igual a 1 sobre c quadrado, é a velocidade da luz, d2E dt2. E encontramos a mesma equação para o campo magnético. d2b dt2. E aí, por exemplo, uma solução possível dessas equações seria senos e cossenos, ou exponenciais complexas. Então nós poderíamos escrever assim, ó, que o campo elétrico é uma amplitude, certo? Por exemplo, seno de kx menos ômega t. E o campo magnético é uma outra amplitude, seno de kx menos ômega t. Tá bom? Então isso a gente viu na aula passada. Agora, existe uma relação que a gente pode derivar entre as amplitudes ε0 e b0. Essas são as amplitudes das ondas, da onda elétrica e da onda magnética. Tá? Então, para isso, a gente tem que voltar numa das equações de Maxwell que a gente escreveu. Nós escrevemos, quando derivamos a equação de onda, a equação de Faraday. E a equação de Faraday dizia assim, olha, que dE dx é igual a menos dB dt. Foi essa a equação de Faraday que a gente escreveu. Tá bom? Bom, então vamos agora substituir as nossas duas soluções. A gente tem duas soluções ali, para a equação de onda magnética e para a equação de onda elétrica. Quando eu fizer a derivada de E em relação a x, o que eu encontro? Então, dE dx, o que é dE dx? K é 0, cosseno de kx menos ômega t. E quando eu fizer dB dt? Ômega 0, ômega B0, cosseno de kx menos ômega t. Agora tem esse sinal de menos aqui, não é? Então aparece um menos aqui na frente também. Agora eu posso então substituir essas duas funções, ou essa função, aqui em cima. Tá? E o que eu fiquei? Eu fiquei com K é 0, cosseno de kx menos ômega t é igual a menos com menos mais ômega B0 cosseno de kx menos ômega t. E aí então, olha, esses caras cancelam. E nós encontramos uma razão entre E0 e B0. E0 sobre B0 é ômega sobre K. Agora, ômega sobre K é alguma coisa. O que é ômega sobre K? Então vamos lá, ó. Ômega, em termos da... A gente sabe que relação entre a frequência e o comprimento de onda da luz. Que a velocidade de onda é igual ao comprimento de onda da onda vezes a frequência da onda, certo? Agora, agora eu posso dividir... Tudo bem? Todo mundo entendeu? Posso dividir lambda sobre 2π
e eu faço 2πf. Então isso é igual a C. O que é 2π sobre lambda? É o K. Então C fica igual a 2πf, que é o quê? Ômega sobre K. Então o que eu achei? Que E0 sobre B0 é igual a C. Tá bom? Então eu encontrei que existe uma relação entre as amplitudes. E0 é igual a CB0. Tudo bem? Oi? Não? Dúvidas? Dúvidas? Então eu encontrei essa relação. Ótimo. Agora, quando a gente estava fazendo o oscilador harmônico, isso é uma coisa importante para a aula de hoje. Como é que era a energia do oscilador harmônico? Como é que, se eu pego uma mola e um corpo ligado a essa mola, eu distendo o corpo por um tempo e aí eu solto o corpo. Como é que é a energia desse corpo? Então, a energia, né, do corpo tem uma parte que é cinética, 1/2 de mv2, mais uma parte que é da energia potencial elástica. Lembra que acho que eu falei na primeira aula, que é 1/2 de kx ao quadrado, onde x é a distância até o ponto de equilíbrio. Então, quando x é máximo, qual é a velocidade? Qual é a posição x? É o que a gente chama de amplitude, não é isso? Então, a energia que aparece para o oscilador harmônico, então ela é proporcional à amplitude ao quadrado do oscilador, certo? É 1/2 de k a quadrado. Essa é a energia. Vou até escrever aqui, então, para ninguém dizer que eu estou... Isso aqui é energia. A energia do oscilador é 1/2 de k a quadrado. Tá bom? Para a onda eletromagnética, acontece exatamente a mesma coisa. Para todas as ondas. A energia na onda vai ser proporcional ao quadrado da amplitude. E aonde que vocês viram isso? Como é que você volta para fenômenos eletromagnéticos agora, para o trauma, né, de fenômenos eletromagnéticos? E aí eu pergunto para você, como é que você calcula a energia armazenada num capacitor? Oi? A energia no capacitor, se você voltar lá para o capítulo do Survey de capacitores, o que ele vai dizer? Pega um capacitor ideal, quadrado, e aí você vai calcular o trabalho para levar uma carga daqui de baixo aqui até aqui em cima. E aí você vai chegar à conclusão que o trabalho necessário vai ser 1/2 de C delta V quadrado, é isso? Isso mesmo, onde V é a diferença de potencial que vai aparecer. Tá? Agora, você pode escrever o que é a diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial no capacitor? A diferença de potencial no capacitor, o capacitor não tem o campo elétrico, não é uma constante ali no meio, o capacitor ideal, infinito. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico vezes essa distância. Então, quando você substitui isso aqui, o trabalho de carregar o capacitor, a energia armazenada no capacitor, vai ser o quê? Vai ser 1/2 de C, vai aparecer o campo elétrico vezes a distância entre as placas ao quadrado. Então, é o campo elétrico D ao quadrado, a distância que é a distância entre as placas, vezes o campo elétrico ao quadrado. Então, essa é a energia no capacitor. Agora, o que era a capacitância mesmo? A capacitância era a área do capacitor dividido pela distância das placas, não era isso? Então,
Se eu substituir isso aqui, vai parecer a área do capacitor dividido pela distância das placas. Bom, área, essa distância cancela com essa, fica a área da placa vezes a distância das placas. O que é isso? É o volume dentro do capacitor. Então, a energia que está armazenada no capacitor é proporcional a 1/2 do volume do capacitor vezes o campo elétrico ao quadrado. Então, a densidade de energia, que é a energia dividido pelo volume, vai ser proporcional a 1/2 do campo elétrico ao quadrado. Isso foi derivado para o capacitor. Se você for no capítulo 23, ele vai derivar a energia no indutor, por um argumento muito parecido. E você vai ver que a energia dentro do indutor é proporcional ao campo magnético no indutor ao quadrado. Essas são derivações particulares, mas a proposta é verdadeira sempre. A energia no problema, no campo armazenada na onda eletromagnética, vai ser proporcional à amplitude dessa onda, ao E ao quadrado, ao B ao quadrado. Então, exatamente como no problema do oscilador harmônico, tá? A energia que vai estar armazenada, ser transportada pela onda, vai ser dada pelo quadrado da amplitude do campo elétrico e do campo magnético. Tá? Então, se eu tiver uma onda propagando naquela direção, com um campo elétrico ou um campo magnético, a energia que ela transporta pode ser definida agora assim, ó, por um vetor que é chamado vetor de Poynter, que é o produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético B. Então, o que é isso? Se o campo elétrico está apontando para lá, o campo magnético está apontando para cá, o S aponta na direção que a onda está andando. É o produto vetorial. O tamanho do S é o quê? Como é que você calcula o módulo do produto vetorial? Módulo do primeiro vezes módulo do segundo. Mas o ângulo deles é 90 graus, então quanto é? Módulo 1, né? Seno de 91. Então vai ficar módulo do campo elétrico vezes módulo do campo magnético vezes o seno de 1, de 90, que dá 1. Então, isso daqui vai ser a densidade de energia transportada pela onda. Que agora eu posso escrever de duas maneiras. Lembra que eu tinha escrito... Eu apaguei, né? Burrice. Eu tinha escrito que o campo elétrico e o campo é ligado ao campo magnético por essa relação aqui, assim, né? Então, eu posso escrever agora, então, a energia em termos de E quadrado, proporcional a E quadrado, ou eu posso escrever a densidade de energia proporcional a B quadrado, ou proporcional ao produto de E vezes B. Tá bom? Bom, então esse aqui é o primeiro resultado. Bom, a gente teve esse resultado, e agora o segundo resultado é esse, que a energia da onda eletromagnética é proporcional ao quadrado do campo elétrico, ou ao quadrado do campo magnético, ou ao produto de E vezes B. Pegue a fórmula que mais convier para você. Mas o importante que eu quero que vocês lembrem é que é proporcional ao quadrado do campo. É proporcional à amplitude de oscilação da onda. Tá? Bom. Então esse aqui é um resultado importante. Mas a onda oscila muito rápido. Tá? A onda eletromagnética oscila muito rápido. O que você vê no final? Não, o que ela importa para ela? O que é aquilo que faz a onda excitar alguma coisa é a quantidade de energia que ela transporta. Então, se ela prestar um elétron para fazer uma reação química dentro do seu olho para você ver, então é a quantidade de energia que ela está transportando. Só que a onda ela está oscilando muito rápido. Tá? O que importa, o campo elétrico está subindo e descendo muito rápido. O que importa, na verdade, então, não é o campo elétrico em si, mas o que seria a média do campo elétrico. Porque você está oscilando a onda muito rápido, a onda está oscilando rápido, não está?
Então, a primeira pergunta que eu podia falar é a seguinte: eu posso definir que a intensidade da luz que você vê, tá, seria provavelmente proporcional a o campo elétrico, a média do campo elétrico ao quadrado. Mas na hora que eu escrevo isso, será que isso faz sentido? Porque qual é a média do campo elétrico? É zero, né? Metade do tempo está para cima, outra metade do tempo está para baixo. Então a intensidade da luz não é escrita como a média ao quadrado. A intensidade da luz tinha que ser o quadrado do campo elétrico médio, que aí sim tem a ver com a energia. Não é que a energia transportada pela onda não é o campo elétrico ao quadrado? Não era uma das fórmulas que a gente tinha visto? Certo? Então a energia média que a onda transporta por unidade de tempo é dado pela essa energia média, é o quadrado do campo elétrico médio. Agora vamos voltar para a nossa expressão para o campo elétrico. Como é que ele era? Seno, não era isso? Então o nosso campo elétrico a solução que eu tinha dado para vocês tinha a forma E0 seno de Kx menos ωt, não era? Então quando eu fizer o campo elétrico ao quadrado, vai aparecer um seno ao quadrado. Na hora que eu for tirar a média no tempo, a média da constante é a constante, fica a média do seno ao quadrado. Agora, qual é a média do seno ao quadrado? Meio. Então, a média do campo elétrico aqui, ó, vai ser 1/2 de E0 ao quadrado, da amplitude ao quadrado. Então, e isso daqui é que a gente vai dizer que é proporcional à intensidade. A intensidade da luz que você observa aqui no seu experimento, que você está vendo que está entrando dentro dos seus olhos. Tá bom? Então, uma coisa que é importante é que a intensidade da luz, então, fica sendo proporcional a 1/2 da amplitude ao quadrado. Proporcional a isso aqui. Tá bom? 1/2 é pouco importante. O negócio aqui é proporcional a E0 ao quadrado. E a outra coisa importante é a definição de intensidade. Que intensidade foi definido como essa média no tempo da quantidade de energia transportada. Tá bom? Bom, ok. Então agora a gente vai fazer o seguinte experimento. Não, ficou faltando uma última coisa, que essa eu não vou demonstrar, eu vou apenas falar. Se você for lá na penúltima sessão do Survey, do volume 3 do Survey, ele vai falar que uma onda eletromagnética, foi demonstrado pelo Maxwell, que uma onda eletromagnética também tem momento. O que significa que a onda tem momento? Quer dizer que quando a onda está vindo, ela está transportando uma certa energia. Quando ela bate na parede, ela vai empurrar a parede exatamente como uma bolinha empurraria a parede. E ele conseguiu demonstrar que o momento da onda eletromagnética é igual à energia transportada pela onda dividido pela velocidade da luz. Tá? Isso tem umas coisas interessantes, tem umas ideias legais, né? Um dos próprios exemplos do Survey é a nave espacial que usa uma vela solar. Qual que é a ideia da vela solar? Você pega um pedaço enorme de papel alumínio, põe lá no espaço, amarra 4 cordas, uma em cada lado assim. E aí você fica atrás lá, você de astronauta. E aí fica com o sol atrás de você. A luz do sol vem com um determinado momento, P. E bate na sua vela e reflete, volta. Naquela que ela bate na sua vela e reflete, tá? O que aconteceu? A luz não estava vindo com um momento P? Ela não voltou com um momento menos P? Que ela refletiu exatamente na mesma frequência? Com a mesma energia? Mas então, o momento anterior, antes da colisão, qual era o momento total do sistema? A vela estava parada. Então o momento da vela era 0. O momento o momento dá 2P. Por quê? Porque a onda de luz estava vindo com o momento P.
A vela está parada. Então, o momento total inicial, antes da colisão da onda de luz com a vela, era P. Agora, a onda de luz está voltando, ela refletiu na vela. Certo? A onda de luz tem momento menos P, está indo na direção oposta. Agora, qual que tem que ser o momento da vela para compensar o momento menos P da vela? É 2P para lá. Então a vela começa a ser soprada pela luz do sol e aí a nave vai andando naquela direção. Ou você, o astronauta que está segurando nas cordas. Tá? E esse é exatamente o mesmo mecanismo de você ter uma bolinha que você está jogando na parede. Né? A bolinha está com momento P, a parede está parada. Se a parede estiver numa superfície de gelo, a bolinha volta, como tem uma colisão, é uma colisão elástica, volta com toda a energia dela para você, mas a parede vai andar para lá com o momento 2P. Tudo bem? Porque tem que conservar momento. Tem que conservar energia, tem que conservar momento. Tá? Então, a outra equação que é importante para a gente é essa daqui. Que o momento da onda eletromagnética é dado pela energia da onda dividido pela velocidade da luz. Está com o celular ou é o tablet perto do som ali para dar interferência? O celular, alguma coisa. Sei que é. Bom. Mas então, essas são as coisas finais de fenômenos eletromagnéticos. Nós falaremos agora de um experimento. E o experimento é o experimento da fenda dupla de Young. De novo, foi aquele que a gente terminou a aula passada, certo? Então, como é que era o experimento de Young? O experimento de Young é dizer assim, ó, a gente tem uma fonte luminosa e aí a gente deixa a onda ficar bem plana. E aí aqui num determinado lugar a gente vai fazer uma fenda dupla. Vou botar uma parede, um orifício, outra parede, outro orifício. Tá? E aqui na frente, eu vou botar uma barreira onde eu vou olhar o que está acontecendo. Que imagem vai aparecer lá. Como é que você faz isso? Por exemplo, você põe um filme de prata, né? Um filme fotográfico, de forma que quando a luz bate num determinado lugar, você muda a cor de um pigmento do filme. E aí você vê aonde a luz bateu. Então a gente na aula passada derivou esse experimento. O que acontece? O que a gente está esperando? Né? O que acontece aqui? Ó? Cada onda dessas serve como uma fonte. Antes que aconteça de novo, deixa eu botar em modo avião. E aconteceu alguma coisa. Já era a gravação. Ah, meu Deus. Tem uma gravação digna de Oscar. Tá fazendo a gravação de Oscar? Não, ele tá gravando, mas ele gravou com uma música de fundo. Norah Jones. Ele gravou com música de fundo. Que maravilha. Assim, é profissional, né? O esquema aqui é profissional. É. Pegaram Norah Jones bem deprimente, assim, aquele blues. Assim. E aí, então, cada uma desses buracos, desses orifícios, funciona como uma fonte de onda e aparece uma interferência, certo? E a gente derivou que vai surgir um padrão de interferência aqui na tela, não é? Em alguns lugares as ondas vão se somar, em outros lugares elas vão se cancelar, tá? Quando as ondas se somam, né, quando elas têm interferência construtiva, você espera que você vai ter um máximo da intensidade de luz. Aqui, por exemplo, é o quão brilhante ficou um pedaço do filme. Está olhando que está o filme aqui? Imaginando que aqui é... Então, quando eu coloco esse eixo aqui, eu estou querendo dizer a intensidade do brilho
do branco que ficou aqui nesse pedaço do filme. Agora vão ter lugares onde eu vou ter um mínimo, aonde eu não tenho luz nenhuma, aonde eu tenho interferência destrutiva entre as duas ondas, certo? Isso a gente descobriu na aula passada, como é que faz, no finalzinho, né? Bom, agora a gente vai manter esse experimento na cabeça da gente, tá? E eu vou falar de um outro experimento. E depois a gente vai voltar para esse daqui. Então, isso aqui foi assim que a gente terminou a aula passada. Historicamente, a introdução, a ideia inicial do que seria a mecânica quântica começa com um problema muito prático, que é o problema de radiação de corpo negro, que é o problema proposto que o Planck resolveu. O que o Planck estava interessado? O Planck estava interessado, ele tinha um problema prático no final do século XIX. O problema era medir a temperatura de fornos. Você tem um forno que você está derretendo aço. Para fazer um aço de qualidade, você tem que saber exatamente bem qual é a temperatura do forno. Agora, como é que você mede a temperatura de um forno? Você está derretendo aço. Essa era a pergunta que ele tinha que resolver. Eles queriam fazer aço muito bom para fazer canhões, está na Prússia ali, né, no final do século XIX. Ele queria fazer aços de ótima qualidade. E era um problema que precisava ser resolvido. Você não pode botar um termômetro dentro do forno. Na hora que você põe o termômetro dentro do forno, o termômetro derrete. Então, uma maneira de você medir a temperatura do forno é relacionar a quantidade de luz que sai do forno e o tipo de luz que sai do forno com a temperatura que o forno tem. Certo? Se você pegar uma chama azul, uma chama vermelha, você vai ver que tem uma diferença de temperatura entre elas. Então, o problema prático que o Planck tinha para resolver na época era esse. O problema é que a teoria eletromagnética do Maxwell, já estava bem estabelecida, que tinha sido desenvolvida, dava a resposta errada. E aí o Planck propôs que não poderiam ter qualquer tipo de energia, a luz tinha que ter uma forma de energia muito específica. Ele propôs isso como uma tentativa desesperada de chegar na solução correta. Ele não tinha a menor razão fundamental para propor isso, mas ele propôs e ele mesmo não acreditava, ele dizia que era um artefato. Só que para a gente fazer essa demonstração aqui, ia ser bem complicado, porque vocês não têm nem a parte do eletromagnetismo, nem a parte da física estatística, que você precisa juntar as duas coisas para calcular a radiação de corpo negro e ver qual era a proposta do Planck. Então eu decidi que eu vou pular a radiação de corpo negro. Mas vocês entendem que, historicamente, essa foi a razão inicial para a primeira introdução da ideia do que nós vamos chamar de fóton. Só que, imediatamente depois, no começo do século XX, havia um outro problema que não tinha solução, que uma outra pessoa estava trabalhando, chamava Albert Einstein. O problema se chamava o problema do efeito fotoelétrico. A ideia do problema do efeito fotoelétrico é a seguinte, essa a gente vai fazer, porque a matemática é muito simples e é muito direta. Então, a gente vai introduzir a ideia de fóton nesse problema, em vez de introduzir na radiação de corpo negro. O problema do efeito fotoelétrico é o seguinte, você tem uma fonte luminosa e aqui você tem um pedaço de metal. Agora eu vou fazer o seguinte circuito. Eu vou pegar o meu pedaço de metal, vou pegar e botar um outro pedaço de metal do outro lado. E aqui no meio do caminho eu vou ligar um amperímetro e fechar o meu circuito aqui. A proposta é a seguinte, a luz vem, bate nesse meu metal, a luz é uma onda eletromagnética, transporta energia, transporta momento, colide com a vela, leva a vela para o lado de lá. Se ela vem e bate no metal, o metal tem um monte de elétrons que estão mais ou menos livres ali dentro. Se a luz bate, ocasionalmente ela consegue dar energia e momento suficiente para um elétron que está nessa superfície desse metal, para que ele vá e atravesse esse buraco, esse vão,
e entre na placa do outro lado. E aí faça um circuito e eu vou medir uma corrente. Tá? Então, por quê? Ficou um buraco de elétron aqui, o elétron apareceu do lado de lá, porque ele levou um chute da onda luminosa, passou para o outro lado, fechou a corrente. E aí eu estou medindo com um amperímetro, eu estou medindo a corrente que está passando. Então, baseado nessas ideias de energia aqui, o que você espera? Primeira coisa, quanto mais intensa a luz, como é que deve ser a corrente? Maior. Quanto mais intensa a luz, maior deve ser a corrente. Agora, quando eu diminuo a intensidade da luz, o que eu espero que aconteça? Oi? Diminua a corrente até que tenha um determinado momento em que a energia que a luz está dando para o elétron, e o momento, não é suficiente para que a corrente passe de um lado para o outro, o elétron passe de um lado para o outro e faça a corrente. Certo? O elétron ele sai daqui, o que acontece? Ele está lá no metal, todo feliz da vida, né? Andando livremente dentro do metal, ele anda livremente. Aí vem jogado para fora do metal. Na hora que ele é jogado para fora do metal, ele tem que pagar um preço para fazer isso. Ele paga uma determinada energia, porque ele está deixando o metal, então ele tem que pagar uma energia para fazer isso. E depois ele sai andando com uma determinada energia cinética. Se essa energia cinética não for suficiente para impedir que ele se volte para o metal, que ele caia, ou que ele chegue do outro lado, eu não vou ter corrente passando. Então, eu espero que quando eu diminua a intensidade da luz, eventualmente chegue uma hora que não tenha mais corrente nenhuma. Agora, qual é o papel da frequência nessa história? A frequência da luz, se eu vou jogar uma luz azul ou uma luz vermelha, vai fazer alguma diferença? Bom, mas a energia que a gente fez ali, o que é a energia? E a amplitude tem alguma coisa a ver com a frequência? Com a cor da luz? Não, não tem. Amplitude, a gente viu que a intensidade parece proporcional ao módulo da amplitude ao quadrado, que não tem absolutamente nada a ver com a frequência. Então, o que eu espero é que se eu fizer um gráfico assim de intensidade em função da corrente, né? Em função corrente, em função da intensidade luminosa, né? À medida que eu vou diminuindo, eu vou chutar um gráfico aqui, mas eu espero que à medida que eu vá diminuindo a intensidade, vai chegar uma hora que não tenha mais corrente. Bom, como é que eu vou fazer isso quantitativamente? Quando o elétron sai, como é que eu vou medir de quanta energia o elétron tem quando ele sai do metal? Quanta energia você transferiu para o metal, não é? Da onda luminosa, não é isso? Então, o elétron tem uma determinada energia cinética quando ele saiu aqui do metal, certo? Que eu espero que seja suficiente para que energia e momento para que ele chegue do outro lado. Mas, para isso, então, isso aqui teria que ser igual ao quê? Teria que ser igual à energia que a onda eletromagnética dá, da luz, menos o quanto ele tem que pagar para sair do metal. Ou uma função que é chamada função trabalho. É um número que depende do metal. É o quanto é difícil para o elétron ser arrancado do metal, que é uma característica de cada metal. Então eu espero que seja a energia que ele ganha da luz menos essa função trabalho. E a minha forma, nesse momento, para a energia luminosa, é proporcional à intensidade, que é proporcional ao quadrado da amplitude, não tem nada a ver com a frequência. Bom, mas vamos supor que eu queira medir essa energia cinética. Então, uma das coisas que eu posso fazer é botar uma bateria aqui, ó. Põe uma bateria. Então, se o elétron é negativo, uma carga negativa, ele pula para o lado de cá, aqui fica uma carga positiva, uma carga negativa. É como se eu tivesse um capacitor desse lado.
Se eu aplico uma diferença de potencial assim, né, o que acontece? Eu cancelo essa diferença de potencial. Então, se eu aplicar uma determinada voltagem nesse sentido, eu torno mais difícil... Não, é o contrário. Se eu aplicar uma diferença de potencial nesse sentido, eu torno mais... Porque essa placa já está negativa, eu torno mais difícil para o elétron chegar do outro lado. Se eu fizer ao contrário, botar uma diferença potencial dessa forma, essa placa é positiva, o elétron é negativo, torna mais fácil para o elétron chegar lá do outro lado. Então, se eu controlo essa voltagem, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, eu consigo mudar a minha intensidade de corrente que está passando. Dado uma luz fixa, uma determinada quantidade de luz padrão que está caindo, batendo no meu metal, agora eu posso fazer um gráfico que é a corrente que eu estou medindo, né? Deixa eu escrever corrente, para não confundir com intensidade, em função desse potencial que eu estou aplicando. Quando o potencial ajuda o elétron a chegar do outro lado, eu tenho uma corrente que é alta, certo? Aí à medida que eu vou diminuindo essa corrente, vai ficando mais difícil, esse potencial vai ficando mais difícil para o elétron chegar do outro lado. Até que eu começo a lutar contra o elétron estar saindo. Até um determinado instante em que eu acho um potencial, V0, que é o chamado potencial de corte, em que se eu aplico esse potencial aqui, a energia cinética do elétron que sai é cancelada por essa energia potencial, que é que eu estou aplicando, que é Q vezes V0, e aí eu mato o efeito. Eu não tenho corrente nenhuma, a corrente vai a zero. Tá bom? Todo mundo entendeu o que eu falei ou não? Sim? E agora, essas curvas, então, deveriam ser proporcionais de alguma forma à intensidade da luz. Se eu mudo a intensidade da luz, eu não estou mudando a quantidade de energia que está sendo entregue para o elétron, né, pelas nossas expressões ali. Então, se eu ponho uma intensidade menor, eu deveria precisar de um potencial menor para parar os elétrons. Todo mundo entendeu? O problema é que o experimento não diz isso. O problema é que o experimento diz que você mudou a intensidade? Sim, é verdade. Aqui, ó, é mais em cima, mais embaixo. Mas quando vai baixando, tem uma hora, as curvas todas se encontram no mesmo V0. Não só isso. Então, se eu der uma luz lá, 600 nanômetros, 540 nanômetros, mas eu mudo a intensidade do meu laser, a intensidade da minha luz, as curvas quando o potencial é grande aqui, faz diferença. Aumenta, diminui. Mas quando eu vou diminuindo, eu vou tentando parar e encontrar o potencial de corte, quando a corrente fica zero, esse independe da intensidade da luz. E se eu mudo agora o comprimento de onda, então vamos imaginar que eu tenho uma luz que é azul, eu acho um determinado V0. Se agora eu pego uma luz que é vermelha, eu acho um outro V0. Então, a energia que o elétron recebe, de alguma forma, vai estar ligada à frequência e não à intensidade e ao quadrado do módulo do campo elétrico, como estava sendo previsto pelas equações de Maxwell. Então, esse aqui são duas, antes eram a mesma luz, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, com intensidades diferentes. Aqui eu peguei, pode fazer até com a mesma intensidade, mas com comprimentos de onda diferentes. Uma é uma luz azul, a outra é uma luz vermelha.
dá de ver zeros diferentes. Tá? Então, de alguma forma, quando você tem uma luz, essa energia que está sendo passada para o elétron, não é ligada exatamente ao quadrado do campo elétrico, a intensidade da onda eletromagnética, que a gente definiu como a média, né, da energia transportada pela onda, mas sim, de alguma forma, está ligada à frequência. E quando o Einstein viu isso, ele então lembrou do paper do Planck sobre o efeito fotoelétrico, ou radiação de corpo negro. E na radiação de corpo negro, o que o Planck tinha proposto, tinha dito, é que a radiação eletromagnética tem que ter uma forma de energia muito específica. É um número vezes a frequência. Ela não vem em formas arbitrárias. Ele diz assim, que a energia luminosa, existe uma energia mínima. E essa energia luminosa, tá? Esse pacote de luz, é uma constante, que ele chamou constante de Planck, né? Acho que chamaram depois de Planck, constante H, vezes a frequência da luz. Tá? Quando o Einstein viu isso, ele pensou, olha só que legal. Aqui a gente estava botando a amplitude do campo elétrico. E estava dando a resposta errada. Agora, se eu usar a ideia do Planck, vai dar certo. Se eu chegar e dizer que a energia que a luz transporta não é qualquer coisa, mas é proporcional a existe uma energia mínima, que é H, essa constante, vezes a frequência da luz. E a intensidade da luz seria agora proporcional não ao quadrado do campo elétrico, mas ao número desses pacotinhos de energia mínima que eu tenho. Quanto mais pacotinhos de luz, maior é a intensidade. Mas cada pacotinho, existe um pacotinho mínimo que tem energia HF. Bom, na hora que a gente faz isso e a gente substitui aqui, ó, essa aqui é a energia cinética que o elétron sai. A diferença de potencial que é aplicada entre as placas é V. Então, a diferença de energia potencial é a carga do elétron vezes V. E aí ele propôs essa equação aqui, que diz, olha, para dado um material, você tem um número que essa função trabalha. Essa é a quantidade de energia necessária para tirar o elétron do metal. A frequência de corte, então, agora vai ser dada por uma função que é a frequência da luz menos H menos essa função trabalho. E aí, você vai fazer, na hora que você fizer esse gráfico aqui, independente da intensidade, para intensidades diferentes, quando a intensidade for ficando menor, vai chegar uma hora que eu só vou ter um fóton, um pacotinho de luz. E aí, a frequência de corte toda coincide no mesmo ponto. Se eu mudo a luz para uma luz vermelha, ela pode até começar aqui em cima, mas olha, vai ter uma hora em que ela bate no V0 da luz vermelha, porque agora é a frequência da luz vermelha que entra aqui. Eu posso até ter uma outra luz, botar uma intensidade menor aqui, ó, mas eventualmente, quando chegar aqui, ela bate nesse V0 aqui, que é a energia mínima que a luz vermelha transporta. E aí a gente chamou isso, os físicos, né, o Einstein, chamou isso de fóton. A luz, então, ela não vai se propagar de maneira aleatória, ou com quantidades arbitrárias de energia, mas ela vai entrar em pacotezinhos. E esses pacotes, a energia que eles têm é H, que é essa constante, nova constante da natureza, vezes a frequência da luz. Ok. Então, se eu quiser, olha, eu posso agora voltar aqui e substituir isso. Aí, o momento da luz, ó,
A energia da luz eu vou deixar de escrever ela dessa forma. Vou escrever ela como sendo proporcional a energia vai ser H vezes a frequência da luz. E a intensidade vai ser proporcional ao número de fótons vezes a energia de cada fóton. Tá? Quando a gente fizer isso aqui em cima e eu substituir o que é H, o que é U, né? A energia, vai ser HF sobre C. Agora, o que é F sobre C? F é a frequência da luz, C é a velocidade da luz. Então, o momento da luz, agora nessa nova forma, é escrito como H sobre o quê? Sobre lambda. H sobre o comprimento de onda. Tá bom? Esse aqui é uma nova maneira da gente escrever o momento da luz. Bom. E esse foi o efeito fotoelétrico. E você vê que ele muda radicalmente a maneira de ver o que é a luz. Agora, ela vem em pacotes, parecem partículas, que tem um momento dado por H sobre lambda, tem uma energia definida que é H vezes a frequência, F, e não tem nada a ver com as equações de Maxwell, com a solução da equação de Maxwell que a gente feito antes. Professor, oi. Aquele U é a energia da onda eletromagnética. Agora, como foi o pacote de energia? Eu peguei a energia do pacote, que é H vezes a frequência. Antes eu estava dizendo que a energia era E ao quadrado, né? Podia ser escrito como E quadrado, com B quadrado, ou E vezes B. Agora eu estou dizendo não. Ela tem que ser escrita como H vezes a frequência, nesse pacote quântico. Nesse pacotinho que a gente está chamando de fóton. Tá? E a intensidade, agora, não é mais o valor médio da onda, a energia média da onda, né? Num período. É dado pelo número de fótons vezes a energia de cada fóton. Tá bom? Então agora nós vamos voltar para o nosso experimento de fenda dupla. Tá? O Einstein deduziu isso. Ele foi foram 3 papers que ele fez em 1905. Os 3 são vários papers, né? Mas são 3 que são os mais famosos. São 5, acho. Mas 3 são os mais... O primeiro é esse daqui, que introduziu a ideia de fóton e de quantização. Que agora, o que é quantizado aqui? É a energia da luz. Não é qualquer coisa, ela tem que vir em múltiplos ou em pacotes, em múltiplos desse pacote fundamental. E bateu com o experimento, exatamente como o experimento, a ideia do Planck batia com o experimento, a medir a temperatura do forno. O segundo paper importante foi da relatividade especial. E o terceiro foi o de movimento browniano. O movimento browniano é um movimento aleatório lá, você já viu lá aquelas partículas se movimentando assim? E o movimento browniano é impressionante, mas ele foi uma das maneiras de você concluir que átomos existem. Então, nesse ano ele fez 3 papers, botou o pé em 3 problemas e matou 3 coisas diferentes, abriu novas áreas de trabalho para a física. É chamado o ano miraculoso do Einstein. Mas nesse daqui, então, para o que serve para a gente é porque ele introduziu essa ideia de maneira bem direta da quantização do campo eletromagnético. Agora nós vamos voltar para o nosso problema da fenda dupla. Alguma dúvida? Agora nós vamos voltar para o problema da fenda dupla. O problema da fenda dupla, então de novo, a gente tinha uma fonte luminosa e as ondas saíam, elas ficavam bem planas. E aí a gente tinha a nossa barreira. E aqui do lado de cá, o nosso filme fotográfico. Agora, se você pensar em termos da mecânica newtoniana, da mecânica das equações de Maxwell,
quando você afastar a onda, a fonte luminosa, o que vai acontecer com a intensidade da onda à medida que ela chega aqui? Vai ficar cada vez menor a intensidade, né? Você consegue imaginar isso, porque à medida que você vai se afastando, a energia é a mesma, né? Mas ela tem que ser integrada sobre uma área maior. A energia está saindo lá da vela. A energia luminosa está saindo da vela, tá? Da lâmpada. Só que ela está espalhando para todo o espaço. À medida que você está se afastando mais, ela está indo mais longe. Então, a área que você tem que integrar fica sendo maior. Então, quanto mais se a energia está conservada, né, a onda luminosa está trazendo aquela energia. Como a área é maior, a densidade vai ficando cada vez menor. Certo? Então, quanto mais longe você estiver da fonte, se eu pegar um pedacinho, um quadrado aqui, um centímetro quadrado da minha e calcular a quantidade de energia nesse centímetro quadrado, vai ser menor. Certo? Do que se eu estiver mais próximo da fonte. Então, a intensidade vai diminuindo. Mas isso aqui é uma onda, não é? Bom, o que acontece, então, com o anteparo? A gente já tinha visto o nosso anteparo. Né? A gente fica com um padrão de interferência. E foi assim que a gente mostrou cabalmente que a luz era uma onda. Só que agora aconteceu o seguinte problema. A intensidade luminosa ficou sendo proporcional ao quê? E existe um pacote mínimo. Posso ter um fóton. Não posso ter meio fóton. Só posso ter um fóton. Então, se eu afastar bem a lâmpada, normalmente eu tenho um fóton. Um pacote. Agora, o pacote tem uma decisão, né? Ele pode bater na parede, ele pode passar por um orifício, ele pode passar pelo outro orifício. Mas o que vai acontecer quando ele chegar no filme aqui? Se ele fosse um pacote, teria que ter um ponto, não é? Exatamente. Porque ele não vai... eu não posso pegar o meu pacote, eu posso dizer assim, não, mas tudo bem, é uma onda que tem aquela energia, mas ela, na hora que ela espalha, ela passa pelas orifícios, ela faz todo o processo de interferência. Agora, ela tem que, na hora que ela for impressionar o filme, ela vai impressionar o filme como? Fazendo uma reação química. Só que ela não pode fazer qualquer reação química. Ela não pode dar a energia, qualquer energia. Ela não pode dar meio H sobre F, ou 1/10 de H sobre F, ou 1/1000 de H sobre F. Tem que dar H sobre F, H vezes F, perdão. Então, a reação química não vai acontecer em todos os lugares, ou no padrão de interferência. Ela vai acontecer num lugar. E aí vai acontecer um pixel. Um pedacinho, uma luzinha, né, um pedacinho do filme muda de cor. Aquele pedacinho aonde aquele fóton atingiu. Aí eu espero um segundo fóton. Espero um tempo, vem um segundo fóton. Ele vai atingir em algum outro lugar aqui. Ó. Depois atinge em outro, atinge em outro, atinge em outro, atinge em outro. E eu vou esperando muito tempo. Eu vou esperando e agora eu vou contando cada vez que um fóton vai chegando lá. Tem alguns lugares onde vão bater vários fótons. Tem alguns lugares onde nenhum fóton bate. Se eu esperar tempo suficiente, o que eu encontro é aquele padrão de interferência que eu estava vendo antes. Só que agora o padrão está acontecendo de uma maneira diferente. Está indo um fóton de cada vez. Está indo um fóton de cada vez. E aqui eu estou contando quantos fótons chegaram aqui. Não lembra que a intensidade não é proporcional ao número de fótons? Então aqui chegaram 10 fótons, aqui chegaram 5 fótons, aqui chegou 0 fótons.
Isso cria um dilema, né, para a gente. Porque se a onda era um pacotinho, e na hora que ela atingiu, o fóton era um pacotinho de luz, único. E na hora que ele atingiu, o filme fotográfico, ele acendeu um pedaço bem determinado do filme, naquele instante, ele não se comportou como uma onda. Ele se comportou como uma partícula. Então, de certa forma, ao longo do caminho, ele se comportou como uma onda. Aquele fóton tinha uma função de onda associada a ele. Agora, na hora em que ele atingiu o filme, ele impressionou um ponto bem determinado. E aí ele está tendo uma característica de partícula. Se você fizer agora o mesmo experimento com elétrons, o que será que vai acontecer? Então, lá no site eu botei um link para esse experimento feito com elétrons. Os caras tem um canhão de elétrons. O que é um canhão de elétrons? Você pega um filamento de lâmpada de tungstênio e aí põe um campo elétrico do lado de fora para que, eventualmente, um elétron saia daquele filamento e seja puxado pelo campo elétrico. E ele é acelerado e vai andando naquela direção. Você aqueceu o filamento, né? Você passou uma corrente ali, de vez em quando algum sai. E aí você colima aquele feixe e ele vai saindo. E aí eles fazem um elétron, tiram um elétron. E aí fazem ele atingir uma tela daquelas de fósforo verde. E aí acende um pixel da tela. Aí se espera um tempo mais, vem um outro elétron. Acende um outro pixel da tela. Acende. Aí você vai esperando bastante tempo e vai contando a estatística. E no final, o padrão que você encontra é esse. Tem lugares onde nenhum elétron nunca atinge a tela de fósforo verde. E tem lugares onde ele atinge. Exatamente como a gente acabou de argumentar sobre o fóton. Então, também o elétron, de alguma forma, está se comportando ao longo desse processo de uma maneira ondulatória. Foi um elétron passando por vez. Isso, atirou o primeiro, atirou o segundo. Mas de alguma forma, ele está interferindo com ele mesmo ao longo da passagem pela fenda dupla. Como se tivesse uma onda, ele vai andando, e aí ele de alguma forma essa onda interfere com ela mesma, com a probabilidade, a amplitude dele passar por um lado, a amplitude dele passar pelo outro, gerando um padrão de interferência. E aí vocês podem ver o experimento lá, é um experimento real feito pela Hitachi. E aí vocês vão ver lá os padrões de interferência surgindo quando você espera os elétrons passando. Tá bom? Bom, mas o que a gente, então, aprende disso? Deixa de ser intensidade e passa a ser probabilidade? Não, a intensidade estava ligada a intensidade vai estar ligada à probabilidade. É isso que a gente vai ver agora. O que a gente aprendeu, e uma coisa que você vai ver na mecânica quântica, é que, no fundo, todas as coisas, todas essas partículas fundamentais se comportam como partículas. Mas elas se movimentam, elas são governadas por uma equação de onda. Não, como é que essas duas coisas se relacionam? Para isso, a gente tem que fazer uma analogia com o campo eletromagnético. Tá? O campo eletromagnético, nós tínhamos entendido o padrão de interferência. Então, a nossa tarefa é entender esse padrão de interferência que surgiu ali no filme fotográfico. Como é que ele acontecia? Ele acontecia da seguinte forma. Aqui, então, eu tinha um determinado conjunto de ondas eletromagnéticas. Tá? Era a onda 1 que gerava um campo E1 nesse lugar aqui. E aqui eu tinha uma onda 2 que gerava um campo E2 nesse lugar aqui.
Então, se eu quisesse saber o campo elétrico nesse ponto do filme, o campo elétrico, ele seria construído pelo princípio de superposição. Seria o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Certo? O campo elétrico que veio do primeiro orifício, o campo elétrico que veio do segundo orifício. Agora, como eu disse, você não vê o campo elétrico, você vê a intensidade do campo, não foi? Esse padrão de interferência, para a gente calcular ele teria a ver com o quadrado do campo elétrico, que seria proporcional à intensidade. Então, ele seria proporcional a E ao quadrado, que seria E1 mais E2 ao quadrado. E é por isso que às vezes dava positivo, dava 2 vezes mais, às vezes dava zero. Porque se fosse que quando E1 era menos E2, dava zero, e a intensidade naquele ponto era zero. Então, o que a gente pode agora? Agora a gente tem que mudar a maneira como a gente entende a ideia de probabilidade, né, e de intensidade. Aqui, a intensidade, inicialmente a gente estava falando que era proporcional ao quadrado do campo elétrico. Mas agora a gente tem uma intensidade que é proporcional ao número de fótons que chegam num determinado lugar. Foi essa interpretação que saiu do nosso experimento do fotoelétrico. Então, o que eu posso dizer é que o quadrado do meu campo elétrico, nesse ponto, teria que ser de alguma forma proporcional ao número de fótons que atingiram aquele ponto. Tudo bem? Então, não? Então, algumas coisas estão aparecendo aqui. O que é? Eu tenho que ter alguma coisa que tem que se comportar como uma onda, que vai ter que obedecer a alguma equação de onda. Eu não sei qual é a equação de onda ainda. E eu vou ter que usar o princípio de superposição. Essas coisas que se comportam como onda, eu vou poder somar duas para obter uma outra solução da minha mesma equação de onda. E a minha intensidade vai ter que ser proporcional ao quadrado dessas amplitudes de probabilidade, desses campos que eu estou somando, desses campos elétricos ou funções de onda que eu estou somando. Então, o passo que a gente vai ter que fazer agora é construir uma teoria, construir um conjunto de ideias que seja capaz de explicar essa fenomenologia, de explicar tudo isso que está acontecendo. Tá? A ideia básica que a gente vai ter que fazer vai ser a seguinte, vai ser dizer o seguinte, olha, vai existir uma função de onda do elétron ou do fóton passando pelo orifício 1. Vai existir uma função de onda para o elétron ou o fóton passando pelo orifício 2. A função de onda total num determinado ponto da tela, estou fazendo uma analogia aqui. O campo elétrico não serve mais para a gente. O campo elétrico a gente já mostrou que não tem nada a ver com a intensidade da luz, a amplitude do campo elétrico. Mas estou fazendo uma analogia com o que eu já sei, uma coisa que eu sei que dá um padrão de interferência. Então, agora eu tenho a função de... Uma coisa que eu estou definindo, estou dizendo, existe uma função de onda para o elétron passando pelo orifício 1. Existe uma função de onda para o elétron passando pelo orifício 2. A função de onda total, num determinado ponto da tela, é dada pelo princípio de superposição dessas duas funções de onda. Então, num determinado ponto da tela, eu vou ter que escrever ψ1 mais ψ2. Para esse ponto aqui. Para esse ponto é um outro valor de ψ1. ψ1 é uma função, né, de x e y. E agora eu vou postular que a probabilidade de eu encontrar o elétron ou encontrar o próton
nesse ponto da tela vai ser proporcional ao módulo quadrado da minha função de onda naquele ponto. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente não viu que a intensidade estaria ligada ao número de fótons que chegam num determinado lugar? Se eu mando 100 fótons e 10 chegam nesse ponto, qual é a probabilidade dele chegar nesse ponto? 1/10. Essa, então, seria a intensidade da onda da luz que chega nesse ponto, ou o número de fótons que chega ali, ou que estaria ligado à probabilidade do fóton ou do elétron chegarem nesse ponto. Tudo está ligado por essa expressão. Então, agora eu estou começando a construir um conjunto de ideias novas, que não tem nada a ver com a mecânica clássica. A gente tem que pegar a mecânica clássica e jogar fora. Pegar a mecânica de Newton, pegar as equações de Maxwell e jogar fora nesse momento. Porque elas não explicam os experimentos. E o nosso trabalho é encontrar um novo conjunto de ideias que explique os experimentos. A gente vai ter que construir um conjunto novo de postulados, um conjunto novo de ideias para fazer isso. Algumas coisas já saíram daqui. Algumas coisas saíram de que eu tenho que ter um objeto que eu estou chamando de função de onda. Que a amplitude a probabilidade de alguma coisa acontecer está ligada ao quadrado dessa função de onda, ao módulo quadrado dessa função de onda. Porque é assim que eu estou entendendo o experimento com os fótons e é assim que eu estou entendendo o experimento com os elétrons. Então, na sexta-feira, a gente vai definir esses postulados. Quais são as ideias novas que a gente tem que escrever para construir esse novo conjunto de ideias, que não tem nada a ver com as ideias antigas. E a primeira delas, a primeira que a gente tem que abandonar, é a ideia do Newton inicial, de que você conseguia determinar completamente o movimento de um objeto, era completo e totalmente determinístico. A primeira coisa que aconteceu aqui foi que eu não estou dizendo mais aonde o fóton atingiu o filme. Essa pergunta parou de fazer sentido. Agora eu estou dizendo qual é a probabilidade do fóton ou a probabilidade do elétron atingir um determinado ponto do filme. Eu perdi completamente a minha capacidade de dizer aonde ele vai atingir. Eu não sei, eu não vou saber isso. A única coisa que eu posso dizer é probabilisticamente o que vai acontecer. Aí você vai dizer para mim, mas isso é uma incapacidade sua, experimental, Eduardo, que não consegue saber, né? Por quê? Porque se eu tenho uma bola, estou dizendo, o elétron é uma bola, o fóton é uma bola, e eu jogo a bola para lá, eu consigo ver a trajetória da bola, não consigo? Por quê? Como é que você vê? Porque você tem a luz que bate na bola, a luz bate na bola, reflete na bola, vem no seu olho, e aí você mede a posição dela. E a bola vai andando até ela chegar lá na parede. E aí, ao tempo todo, eu segui a trajetória. Então, na primeira aula, eu falei para vocês, o problema da mecânica clássica é resolver qual é a trajetória que o objeto fez. A posição em função do tempo do objeto. Isso é resolver um problema da mecânica clássica. Então, você vai dizer, por que eu não posso fazer isso aqui agora? Bom, tudo bem, eu solto um elétron aqui do meu canhão de elétrons. Ou eu solto um fóton da minha lâmpada. Por que eu não consigo, de alguma forma, olhar para esse fóton ou olhar para esse elétron? Por que você acha? O que você acha que vai acontecer? Não, mas será que isso não é uma incapacidade minha? Agora, como onda, eu estou dizendo que existe uma onda de probabilidades. Estou dizendo que eu só consigo prever a probabilidade. Será que ele não é, na verdade, o tempo todo uma partícula? E é a minha incapacidade de vê-lo no experimental que está criando isso, que está fazendo isso?
Então, a minha pergunta seria ver a trajetória dele, né? Então, imagina então que eu tenho um elétron que sai daqui, e agora eu imagino que ele está saindo daqui, agora eu vou fazer a mesma coisa, é uma bolinha, vamos jogar luz nele. No instante que você joga luz nele, o que vai acontecer? Ele vai mudar a trajetória. Porque é uma bolinha batendo na outra bolinha. Então você vai dizer para mim, então é porque a sua luz era muito forte. Porque quando eu joguei a bola de tênis, a energia da luz, o momento transferido, era insignificante comparado com a bolinha de tênis. Mas agora o meu elétron está ali, não está? Eu tenho que agora descobrir eu tenho que diminuir a intensidade ou a energia e o momento que eu estou transferindo. Pela minha equação de Maxwell, eu podia fazer uma intensidade bem baixinha ou um campo elétrico bem baixinho, certo? E aí, tudo bem. Dava para ver onde o elétron estava. Ou de alguma forma. Mas o problema é que agora eu não tenho mais essa habilidade de usar as equações de Maxwell, de dizer que a energia e o momento e a energia estão associados à intensidade, ao quadrado do campo elétrico e não à frequência dela. Então eu tenho que usar um fóton, por exemplo. Um único fóton. Eu poderia imaginar jogar um único fóton para resolver isso. Para descobrir para onde a minha partícula está indo. Então, meu elétron está indo para lá, eu jogo um fóton nele, o fóton espalha nele e eu vejo o que aconteceu. Bom, mas o momento do fóton é H sobre lambda. Não foi isso que a gente viu? Bom, se eu ponho um comprimento de onda muito pequeno, o que acontece com o momento do fóton? O momento do fóton fica grande, certo? Então é como se eu tivesse um caminhão andando muito rápido, uma bolinha andando muito rápido, batendo numa outra bola. Eu transfiro muita energia e muito momento para aquela bola que estava parada ou que estava se movimentando, que eu estava querendo ver. Então eu tenho que diminuir esse momento e essa energia que está transferida. Mas o elétron não é o elétron? Eu tenho um elétron. Então eu tenho que diminuir a energia e o momento que eu estou transferindo. Para diminuir a energia, eu tenho que diminuir a frequência. Ou seja, equivalentemente, para diminuir o momento, eu tenho que aumentar o comprimento de onda. Se você vai e faz a conta, o que acaba acontecendo é que o comprimento de onda que para de interferir com o movimento do elétron, que vai permitir com que você forme esse padrão de interferência, ele é da ordem do comprimento da distância que separa as duas fendas. Se eu ponho um comprimento de onda menor, que é suficiente para eu resolver, não, passou por essa fenda ou passou por aquela fenda, o momento que eu estou transferindo vai ser tão grande que eu vou dar um soco no elétron tão forte que aí ele sai aleatório daqui, vai sair aleatório de lá e eu não tenho mais esse padrão de interferência. Aparece a probabilidade dele ficar aqui e a probabilidade dele ficar aqui em volta. Como se fossem duas fontes de luz que não têm relação de fase nenhuma entre elas. Mas no instante que eu vou diminuindo a frequência, aumentando o comprimento de onda da minha luz, essas montanhas, de probabilidade, esses cucurutos vão diminuindo, vão morfando, até que eventualmente viram o padrão de interferência. E quando é que eles viram o padrão de interferência? Quando o comprimento de onda que eu usei é da ordem da separação entre as fendas. E aí, se o comprimento de onda é da ordem da separação entre as fendas, eu não sei por que fenda o elétron passou. Eu não consegui fazer a medida. E aí o Heisenberg vai mostrar para a gente que isso vai ser um dos princípios fundamentais da mecânica quântica. Que tem coisas que você não vai conseguir medir. E se você medir, você destrói o efeito. Destrói o mecanismo quântico. Destrói aquilo que está acontecendo.
Agora, o observador tem um papel muito diferente do observador na mecânica clássica. O observador na mecânica clássica era eu. A bola está passando para lá, a bola está lá, não tem nada a ver comigo. Na mecânica quântica, não. O ato de observar modifica o movimento de uma maneira indissociável. Modifica o fenômeno de maneira indissociável. O observador faz parte do processo. Observar o evento faz parte do processo. Não existe o observador que não faz parte, que é aquele que está vendo a bola passar. Porque eu estou dizendo que eu quero saber por que buraco o fóton passou, o elétron passou. Você quer dizer que modificar o experimento... Não vai existir nenhum, o que eu estou dizendo, nesse caso aqui, não vai existir nenhum experimento possível que eu consiga conceber, mesmo que idealmente, que vá conseguir distinguir por qual buraco o elétron passou sem destruir o padrão de interferência. Então, quando eu faço alguma coisa que consegue dizer o elétron passou pelo primeiro buraco ou passou pelo segundo buraco, isso destrói o padrão de interferência. E isso a gente vai falar vai discutir na sexta-feira, como um pilar fundamental da mecânica quântica. De que observar o evento realmente muda o evento. Vai mudar o efeito, ou vai mudar o sistema. Para esse caso específico, por que não consegue distinguir qual fenda passou? Porque quando eu uso um comprimento de onda que é muito pequeno, que é suficiente para distinguir, olha, o elétron passou por esse buraco, ou passou por esse buraco, tá? Quando eu faço isso, eu transfiro tanta energia e tanto momento que eu torno como se fossem aleatórios os movimentos dos elétrons que estão saindo daqui. Então, em vez de eu voltar para o meu experimento de luz e tiver duas fontes de luz, que são duas luzes brancas, por exemplo, duas luzes é onde a fase entre elas é aleatória, se pegar uma lanterna desse lado, pega uma lanterna do lado de cá, solta as lanternas, acende as duas lanternas, quando você olhar lá no fundo da sala, você vai ver duas regiões claras. Você não vai ver o padrão de interferência. Para eu fazer aquele padrão de interferência para vocês na semana retrasada, eu tive de usar um laser, que tem um comprimento de onda bem definido. E eu fui dividir aquele feixe do laser em duas direções, usando o fio de cabelo ou usando o CD. De forma com que essas duas fontes estivessem em fase. Qualquer coisa que tire a fase, que torne aleatório a saída dessas ondas aqui, apaga o padrão de interferência. E aí você tem as duas bolas luminosas no fundo da sala. Então, para eu não interferir com esse padrão de interferência, eu tenho que fazer um cálculo para descobrir qual é o comprimento de onda que eu tenho que usar. Uma que não perturbe tanto o movimento ondulatório ali, o que está acontecendo, o que está fazendo a interferência. Se você fizer a conta, a gente não fez a conta, estou só comentando. Se você fizer a conta, você vai ver que o comprimento de onda que vai aparecer vai ser maior do que a separação entre as fendas. Quer dizer que você não vai saber por onde o seu elétron passou. Então, quando você pegar aqueles livros e disser assim, não, quando você observa, aí você destrói o padrão de interferência, né? Vocês já ouviram alguma vez falando isso? Ou quando tem esses livros de divulgação. Então, o que está acontecendo não é que você realmente vai destruir o padrão de interferência, mas não é porque você observou. É porque existe um problema intrínseco do processo de medida. Aquilo que você está tentando medir é da ordem do medidor que você tem. Então é como se eu tivesse duas bolas de bilhar. Você quer medir uma bola de bilhar com a outra bola de bilhar. Quando você bate na primeira bola, para saber onde está a segunda, você mudou completamente o movimento da segunda bola. Ela não está mais parada naquele lugar. Ela já saiu andando para lá. Você está usando, o seu instrumento de medida é da ordem daquilo que você está medindo.
É impossível você criar um processo de medida, e isso a gente vai falar, que não perturbe o sistema. Tá bom? Mas então, esses daqui vão ser os primeiros passos para a gente introduzir as ideias da mecânica quântica. Tá? Você tem, então, a ideia dessas coisas que nós vamos chamar de função de onda. Elas vão obedecer a um princípio de superposição. E a probabilidade de eventos ou de coisas acontecerem vão estar ligadas ao quadrado dessas funções de onda. Né? Qual é a função de onda? Qual é a equação de onda que a gente vai ter que estudar? Bom, aqui é completamente diferente do processo que eu fiz nas aulas passadas. Nas aulas passadas eu tinha uma equação fundamental, a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell. E a partir daquelas equações fundamentais, eu derivei a equação de onda, e a partir da equação de onda, eu achei soluções que eu chamei de funções de onda. Tá bom? Agora aqui não. Aqui eu estou construindo um conjunto de ideias novas. Eu não tenho uma equação fundamental. Mas essa ideia nova é que existe esse objeto que eu vou chamar de função de onda. Psi1, Psi2. E eu vou ter que, em algum momento, descobrir qual é a equação de onda que governa esses objetos. E esse foi o trabalho que o Schrödinger teve. Dizem que ele saiu para andar no bosque um dia e voltou com a ideia de qual que era a equação. Ele, qual será a equação? E ele chutou. E ela funciona. É a equação de onda para as funções de onda num limite não relativístico. Existe uma outra equação quântica para partículas no limite relativístico, que é a equação de Dirac, ou a equação de Klein-Gordon. Depende. Existem outras equações de onda. Mas o conjunto de ideias é o mesmo. Existe um espaço de funções de onda que estão ligadas a possíveis eventos, as possíveis coisas que podem acontecer. E eu posso fazer combinações lineares desses possíveis eventos. E a partir dessas combinações lineares, eu posso calcular a probabilidade de resultados de experimentos. Então, a mecânica quântica, ela vai nascer de uma maneira completamente diferenciada das outras coisas. Ela é diferente. Não existe. A maior dificuldade na mecânica quântica que vocês vão ter é porque vocês vão o tempo todo tentar pensar da maneira clássica, da maneira da maneira como vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados com uma bola. Você está acostumado com uma onda. Você está acostumado com a bola de basquete, que você quica. Você está acostumado com a onda no mar andando. Mas esses são conceitos do seu dia a dia, do nosso dia a dia, do mundo macroscópico. Agora nós estamos falando de um mundo de angstroms, nanômetros. Não existe nenhuma razão para que esses conceitos que nós criamos para o mundo cotidiano, mundano, sejam válidos naquela escala. E nós vamos precisar criar, então, conceitos novos para lidar com eles. Ocasionalmente a gente usa uma bengala e pensa assim, é uma partícula, uma bolinha que está andando. Ou é uma onda que está difratando aqui por esse lugar. Mas o elétron não é nenhuma onda, não é nenhuma partícula, o elétron é o elétron. E ele se comporta da maneira como ele quer se comportar. É a nossa necessidade de relacionar essas ideias com o mundo cotidiano que criam os pseudoparadoxos, os pseudoproblemas e as dificuldades de interpretação. Quando eu quem fez eletromagnéticos comigo, fenômenos eletromagnéticos, eu falei para vocês que o Feynman fala que existe uma realidade escondida nos fenômenos eletromagnéticos. Por quê? Porque a força eletromagnética é gigantesca, ela é enorme. Mas você nunca vê a força eletromagnética. Por quê? Porque ela é tão grande que quase tudo é neutro. Se você arrancar um elétron, ele sente uma força tão grande para voltar que
você tem que fazer força mesmo para fazer uma coisa ficar carregada e você sentir a força eletromagnética no seu dia a dia. Então, essa aqui é uma realidade, essa foi a primeira realidade escondida que vocês viram. Agora a gente vai ver uma outra realidade escondida, que é mais abstrata ainda do que essa. Porque no fenômeno eletromagnético, vocês pensavam, não, o elétron é uma bolinha que tem uma carga e tem uma outra bolinha que é o núcleo positivo e as duas se atraem. Agora a gente vai criar um conjunto de ideias diferentes, que não tem nada a ver com as bolinhas, nada a ver com as ondas, mas que vão criar um conjunto de ideias que gera a teoria humana mais bem-sucedida que já foi feita. A teoria que dá um experimento com 15 casas decimais de precisão. E se você faz o experimento com a 16ª casa decimal, você vai lá e calcula a 16ª casa e dá a 16ª casa decimal. Então, a motivação que eu tentei dar para vocês hoje é que não é um conjunto de ideias fáceis. Por quê? Porque você vai ter que se livrar do passado, se livrar da mecânica clássica, se livrar da ideia de ondas, se livrar da ideia de partículas. E agora a gente vai começar a construir uma coisa que tem uma mistura de tudo, mas que explica os dados experimentais. E é isso que a gente começa a fazer na sexta-feira. Tá bom? Não, é isso. Tem 1h30. Quer que eu posso continuar ou não? Não? Oi? Tá bom. Mas vocês entenderam? Então, eu dei um exemplo lá atrás, um exemplo para vocês pensarem, eu vou repetir ele na sexta-feira. Mas eu dei um exemplo lá na sala da monitoria, que eu sempre dou, quando dou esse curso, que eu acho super legal. Que é, como é que essa coisa de partícula e onda estão relacionadas? Né? O seu exemplo é o seguinte, imagina que você vai lá para o fundo da sala, tá? E eu fico aqui na frente. Quando eu estou olhando para você, você está bem no meio da sala. Agora, eu vou virar para o quadro. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma moeda e você vai jogar a moeda para cima e vai jogar a moeda. Toda vez que der cara, você dá um passo para a direita. Toda vez que der coroa, você vai dar um passo para a esquerda. Se eu estou olhando para a parede, qual a melhor descrição que eu posso fazer de você? Só quando chegou no final, né? Só quando você olhar e tirar o movimento completo. Não, mas enquanto eu estou olhando para a parede, o que eu posso dizer é que eu posso encontrar uma distribuição de probabilidade para você. Tem a maior probabilidade de você ficar no meio da sala. Mas você pode estar num lado, pode estar do outro, pode estar em qualquer lugar lá no fundo. Então, enquanto eu não estou olhando para você, quando eu estou virado para o quadro, a minha descrição do seu movimento, a melhor descrição para fazer é um movimento ondulatório. É uma onda de probabilidade. Tem uma probabilidade de você estar aqui, uma probabilidade de estar lá, uma probabilidade de estar aqui. Essa é a minha descrição de você. Eu não estou olhando para você. Agora, no instante em que eu viro e olho para você, a função de probabilidade colapsou para um determinado lugar. Encontrei você, você está naquele ponto. Tá? Então, nesse momento, você é uma partícula. Você se localizou num determinado ponto do espaço. Então, qual é a analogia que eu estou fazendo aqui? Isso é uma analogia, não é exatamente isso. A analogia é, olha, o fóton ou o elétron saíram da fonte de luz, da fonte do canhão de elétrons. Eu não consigo olhar para ele, porque se eu olhar, eu já disse para você, eu vou destruir esse comportamento ondulatório dele, esse comportamento quântico dele. Então eu deixo ele evoluir. Então, ao longo de todo esse processo, o movimento dele é governado por uma equação de onda. O movimento dessa função de onda é governado por uma equação de onda. Eventualmente, ele atinge a placa fotográfica ou a tela de fósforo verde. Esse é o instante em que eu virei para olhar onde estava o fóton, ou o elétron. Esse é o instante em que ele localizou num determinado ponto. E aí naquele é aquilo que você está associando com uma
posição da partícula elétron ou da partícula fóton. Tá bom? Então, não sei se... eu tenho certeza que não ficou claro. Não é claro. Né? Mas a mecânica quântica é um processo de se acostumar com uma linguagem nova, de coisas diferentes. E a gente começou esse processo hoje.